Olá, muitíssimo boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais um programa da série Desvendando Mitos. Nós que já falamos sobre variados temas nessa série no passado, iniciando, por exemplo, com o tema Médiuns Perfeitos, o caso Sai Baba e Divaldo Franco. Depois, mais adiante, nós falamos sobre o tema Não Será em 2057 e também aprofundamos nossos estudos sobre a questão de Atlântida, né, que inclusive acabou virando o livro de nossa autoria, recém aí lançado, né, que é o Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. Então, agradeço aí a presença de vocês que estejam aí ao vivo ou que estarão nos assistindo em outro momento, que ele seja mais conveniente. E, como é bom ressaltar, estamos aqui com a finalidade de trazer um contraponto a uma série de teorias que vêm sendo lançadas dentro do meio espírita por pessoas que simpatizam com as teses da ufologia. Teses essas que não são únicas, não existe uma unidade, como nós dissemos na ufologia. Há uma série aí, como nós tratamos nos outros vídeos, uma série de variações, né, de tendências, de grupamentos dentro desse campo de estudos, entre aspas, e como não poderia deixar de ser, vou convidar a quem ainda não assistiu os anteriores estudos, né, os estudos anteriores, para que assistam, porque nós estamos aí mais ou menos que tratando na mesma temática dentro de uma lógica. É claro que nós sempre iremos voltar em determinados pontos, iremos inclusive repetir alguns, aprofundar alguns, estamos lançando assim as bases desses nossos contrapontos. É um estudo crítico, sim, que não visa atacar pessoas, não visa atacar instituições, mas oferecer um contraponto, como nós dissemos, e também alertar o movimento espírita para mais um rumo que vem sendo tomado aí por um grande contingente no movimento espírita, que, ao nosso ver, e nós demonstramos por A mais B as nossas razões, colidem frontalmente com a doutrina espírita e também com a ciência. Ciência, de maneira geral, ciência com C maiúsculo. Não estamos falando de cientistas aqui ou ali. Nós estamos falando de ciência no sentido amplo da questão, que demanda aí, para que seja efetivamente ciência com C maiúsculo, exige raciocínio, exige provas, exige indícios válidos, enfim, há todo um arcabouço aí que tem que ser seguido de práticas e de pensamentos para que a gente possa dizer que algo se constitui como um fato científico ou uma tese científica bem construída. Bem, antes de começarmos aqui os nossos estudos, vamos aqui ver quem já chegou, né, aqui no nosso estudo. Nós temos aqui a Shirley Siqueira, desejando boa noite a todos, ela que é de Poços de Caldas, de Minas Gerais. Temos aqui outro que acompanha também sempre o nosso canal, o Jacarandá, né, desejando aí boa noite, que ele é de Goiânia, Goiás, legal, moramos aí durante 9 anos em Goiânia. A nossa querida também, Fernanda Linhares, que fala de Florianópolis, e o Leonardo nos desejando aí boa noite. Bem, pessoal, vamos lá, que hoje realmente nós temos muito o que falar, tentaremos ser, assim, sucintos, mas sem perdermos conteúdo, porque tudo é importante. Caso você tenha alguma pergunta para fazer, sintam-se à vontade, não tememos nenhum questionamento, podem fazer também os seus comentários, e nós vamos lendo aqui conforme ao longo dos nossos estudos e conforme, né, a necessidade aí. Mas, obviamente, tentaremos responder a todos os questionamentos e comentários, né? Bem, então, como eu já costumeiramente digo, toda vez que nós vamos
analisar um livro, toda vez que nós vamos analisar o conteúdo de um palestrante, conteúdo de um dito estudioso, é de bom alvitre que nós saibamos quais são as origens intelectuais dessa pessoa, em que ela se inspirou, em que ela acredita, quais livros ela leu. Então, essas coisas nos dizem muito e nos ajudarão sempre a rastrear a origem daqueles pensamentos, daquele autor, daquele palestrante, enfim, de qualquer pessoa que se manifeste publicamente ou não e que defenda um determinado conjunto de ideias. Isso é realmente muito importante. Foi isso que nós fizemos ao analisarmos, por exemplo, a obra de Hercílio Mais, Ramatiz. Isso foi muito importante para que a gente soubesse os porquês, o que estava por trás daquilo, quais eram as intenções de Hercílio Mais. O mesmo fizemos, por exemplo, em relação a Edgar Armond, autor de um livro que nós muitas vezes, diversas vezes, já nos referimos como um livro que lançou no meio espírita uma série de teses que se constituem verdadeiras heresias científicas. E analisando bem o seu livro, nós verificamos que boa parte dele é oriunda da teosofia. Nada tem a ver com o espiritismo. São teses da teosofia que Edgar Armond, assim como Hercílio Mais, defendiam, acreditavam e também queriam que o movimento espírita as assimilasse. Eles achavam que ali se encontravam verdades e que os espíritas deveriam aceitá-las, entendê-las e aceitá-las. Então, ele é o autor, Edgar Armond, do livro Os Exilados da Capela, que ao longo de todos esses nossos estudos será muito citado, inclusive pelos próprios ufólogos, para basearem os seus estudos e também, de certa forma, cavarem o caminho, né, de infiltração, digamos assim, dentro do movimento espírita. Assim como o livro Vida no Planeta Marte, os Discos Voadores, de Ramatiz, né? E algumas outras obras não tão conhecidas. E nós fomos atrás de como que começou efetivamente, assim, dentro do movimento espírita, uma abordagem mais direta sobre ufologia. Até então, nós tínhamos uma abordagem indireta através desses livros que eu acabei de mencionar. E nós descobrimos, né, que lá atrás, já há alguns anos, foi lançado um programa chamado Fenômeno UFO, na rede Boa Nova de rádio, que teve vida, né? Ele esteve no ar por 19 anos, e um programa com um nome parecido, né? Eu acho que era Espiritismo e Ufologia e Espiritismo, não me recordo agora no momento, na TV Mundo Maior, que ficou no ar por 8 anos. E qualquer pessoa que pesquise, né, na internet vai verificar que quem estava à frente desse programa era o senhor Luiz Ricardo Guedo. Luiz Ricardo Guedo é conhecido como um pesquisador ufológico desde o ano de 1968, e ele se diz espírita, né, e esotérico. Ele diz que se utiliza do conhecimento espírita, se diz espírita, não estou dizendo se é ou se não é, mas estou dizendo que ele se diz, e também se utiliza do conhecimento esotérico. Então, vocês percebam aí, né, as origens intelectuais dessa pessoa que nós daqui a pouco iremos mostrar para vocês.
Não se trata aí de nenhum ataque à pessoa dele, eu não o conheço pessoalmente, tá? Vi até que ele tem posições as quais eu simpatizo, só que em outras áreas, mas não nessa área, obviamente, né? E ele também foi articulista, né, consultor da revista UFO. Então, eu não estou pegando aí qualquer pessoa, porque amanhã ou depois né, amanhã ou depois, o que as pessoas vão dizer? Ah, ele pegou qualquer um, ele pegou uma pessoa que não é entendida no assunto. Não. Eu peguei uma pessoa, como exemplo aqui, que foi quem iniciou tudo, pelo menos na mídia espírita, né, onde se tentou aí unir ufologia e espiritismo. E ele, por formação, é economista. Então, essa é mais uma informação importante, porque não é ninguém versado, pelo menos academicamente, em astronomia, ou em arqueologia, ou em astrofísica. É aí alguém que se interessa por esses assuntos, mas a formação dele é em economia, e reforçando aí que é consultor da revista UFO. Então, é considerado, dentro da ufologia, uma autoridade. Não é qualquer um, tá? Então, é para mostrar para vocês que o que um consultor da revista UFO pensa e que um ufólogo que se diz espírita pensa e divulga, para que a gente, né, veja como andam as coisas. Por quê? Esse programa ficou nada mais, nada menos do que 19 anos mais 8. Então, são 27 anos no ar. Então, vocês percebam aí aquilo que eu considero o estrago que possivelmente isso causou. Claro, para quem aceita a ufologia, foi maravilhoso. Para ele, que acredita nessas coisas, foi maravilhoso. Porém, no meu ponto de vista, sem aí fazer nenhum ataque pessoal a ele acredita até que ele seja honesto nessa proposta, ele realmente acredita nisso, mas é para a gente poder, então, rastrear, né? E vocês terem aí um embasamento, uma ideia do que foi dito ao longo desses 27 anos e que alcançou inúmeros confrades nossos dentro do movimento espírita. Se tivesse sido fora, sem problema nenhum, nós nem estaríamos aqui, né, para falar de nada. No entanto, estando dentro do movimento espírita, as pessoas estão, digamos assim, como que não estão imunes a esse nosso trabalho, né? Toda vez que nós emitimos uma opinião, nós estamos aí suscetíveis a termos um contraponto, a pessoas que não concordam conosco. É a mesma coisa eu, como divulgador da doutrina espírita. Se eu chego num programa, no meu programa, qualquer outro, e começo a dizer uma série de coisas contestáveis, tanto cientificamente quanto doutrinariamente, se alguém viesse apontar esses meus erros, eu nada poderia fazer. Ou eu tentaria defender, né, mostrando aí as bases desse meu estudo, ou eu teria que aceitar a crítica, né, de alguma maneira. Então, se a pessoa tem todo o direito de expor a sua visão, nós também, pensamos assim, temos o direito de mostrar aí as nossas ideias, mostrar o contraponto, mostrar aí, né, fatos ou teses, ou, enfim, ter argumentos que possam aí esclarecer melhor a questão. Bem, então vamos lá. Vou aqui acrescentar. Na superfície do planeta Marte. Estamos falando. Bem, então esse é o Luiz Ricardo Guedo, tá? Ao qual nós estávamos nos referindo há pouco, tá? Então, nós pegamos um programa, já assistimos assim muitos, e se nós realmente fôssemos analisar cada trecho do programa, nós ficaríamos aqui muito tempo, porque realmente, pessoal, fica muito complicado a gente
pelo menos ficou para mim muito complicado concordar com 5% do que ele disse e do que ele ainda diz. Tá? Por uma série de razões que vocês mesmos vão ver, e aí vocês vão verificar, né? Se, por vocês mesmos, se nós temos razão ou não. Podem até, inclusive, concordar com ele, não há problema nenhum. Tá bom? Bem, então vamos lá. Nós, daqui a pouquinho, vamos entrar no assunto das raças de ETs. Tá? Mas, para quem assistiu o programa passado, olha como é importante a gente estar atento. Nós já vamos mostrar para vocês aquilo que nós dissemos no programa anterior. Que os ufólogos acreditam nas imagens que se constituem, inclusive, pareidolia, que são, assim, ilusões de ótica, e as divulgam como provas de civilizações em outros planetas. Né? Então, vamos lá. Então, vou mostrar aqui inicialmente, vou demonstrar aqui que o que nós afirmamos é verdade. Então, vamos lá. Qualquer coisa, pessoal, se vocês não estiveram ouvindo bem, algum problema técnico, vocês me avisem, tá? Que eu estarei aí atento para corrigir. Então, vamos lá. Muito interessante as imagens que foram trazidas pelas primeiras marinhas, né, de estranhas estruturas artificiais na superfície do planeta Marte. Vejam bem, ele fala em estruturas artificiais na superfície do planeta Marte. Então, ele de antemão já diz que aquilo que foi encontrado não são coisas naturais do planeta, são construídos por supostos extraterrestres. Estamos falando a respeito do Vale de Sidônia, que está localizado ao sul do Equador marciano. Reparem aí, pessoal, o que vocês estão vendo? Quem assistiu o programa anterior já viu ali, né, já notou a presença do tal rosto, que, né, eles insistem que é um rosto, mas a verdade é um efeito da pareidolia, né, que eu já expliquei no programa passado. Agora, perceba em volta ali. Olha quantas outras configurações rochosas que nós temos ali. Então, perceba que é mais uma entre várias que nós temos ali. Ela não está isolada. Então, isso é uma coisa comum na superfície do planeta Marte. Tá? Essas rochas que ficam ali, né? E que, dependendo do ângulo, da luz, da distância, vão naturalmente parecer, porque o nosso cérebro nos engana, com rostos humanos. Nós mostramos também animais como coelho, caranguejo, né? E tudo mais. Então, vamos lá. Então, eles mesmos mostram isso, né? Eles mesmos mostraram isso, que é um terreno com muitas dessas rochas. Pouco acidentado, mas, curiosamente, é marcado por diversas estruturas de origem artificial. Nós vamos mostrar 3 panorâmicas do Vale de Sidônia e os nossos amigos telespectadores vão notar uma série de pirâmides e de um rosto marciano. Né? Viram? Ele se refere agora às pirâmides, que também nós mostramos para vocês. E engraçado que pela imagem, analisem só a imagem que ele vai mostrar para a gente. Vamos lá, eu nem vou adiantar. Vocês mesmos vão, não quero também influenciar ninguém. Vamos lá. Na realidade, nós veremos depois que existem 2 rostos marcianos. Nós estaremos vendo as pirâmides aqui em Sidônia, né, um vale com uma cratera ali entre 2 pirâmides. Existe uma estrutura lá dentro que aqui não é visível, mas fazendo as análises dessas pirâmides que nós vamos ver com maiores detalhes, né, aqui em imagens subsequentes. Vejam bem essa imagem, essa que está, né, sendo mostrada ali na parte de baixo. Ela parece, ela realmente, né, a gente vê que tem um morrinho, né? Mas vocês podem ver que ela não é certinha, como ele está dizendo.
né? E o formato dela pode ser muito bem, não há nada que impeça da própria natureza construir isso, né? Quer dizer, se formar esses montinhos aí. E, inclusive, a mais nova sonda que esteve em Marte se verificou que é um montinho de o tamanho de um carro. Essas imagens que ele se utiliza aí são imagens mais antigas, porque o programa é mais antigo, né? E aí a gente verifica claramente, né, que não é tão certinho, tão geometricamente perfeito como ele alega que seria aí uma pirâmide tal como uma pirâmide que nós encontramos no Egito, principalmente. Consequente, nós veremos que existem 5 ou 6 pirâmides marciais, com 3, 4 e 5 lados na sua superfície. São estruturas muito grandes, extremamente grandes. Elas foram fotografadas com extrema simplicidade da órbita de Marte, porque mais uma que é bem irregular, né? Inclusive, na cidade de Nova Friburgo, e praticamente toda cidade tem algo parecido, né? Na cidade de Nova Friburgo, por exemplo, não é bem Friburgo, é ali mais Teresópolis, né? Mais em Teresópolis. Nós temos a Pedra do Cão Sentado. Toda vez que qualquer pessoa que olha para a Pedra do Cão Sentado, vê um cão sentado. E não foi feito pelo homem. Aqui em Niterói, nós temos a Pedra da Baleia. Quando você olha, é uma baleia perfeita ali desenhada na rocha. Né? Então, os argumentos, pessoal, são esses. Né? Eles afirmam categoricamente, sem atentar para isso. Essa é a questão da coisa. Né? Vocês verão aí, vamos lá. São estruturas com mais ou menos 1 quilômetro de altura. Por isso que elas são tão visíveis da órbita marciana. Né? São pirâmides com ângulos precisos de 90. Veja que não é verdade. Ângulos precisos vocês viram ali que não é, né? Mesmo porque foram tiradas de longe. E mesmo de longe a gente vê que são irregulares, né? Bem, o Leonardo está dizendo aqui, o esoterismo está ligado mais aos espiritualistas, exatamente, né? Então, falando aí da formação, né, intelectual do nosso amigo aí. Vladimir Cabral nos dizendo, mas é um ótimo alerta, Arthur, pois esses argumentos pseudocientíficos só agem para desacreditar a doutrina espírita, servindo como material para ridicularizar. Concordamos com você, Vladimir. O Mozart lembra que uma outra conformação geológica, né? Temos a Pedra do Gavião, em Paracambi. Exatamente. Quem olha, enxerga um gavião ali. O formato é muito próximo de um gavião. Mesma coisa em relação ao que ele chama de pirâmide marciana, que realmente se assemelha a uma pirâmide. Então, ele diz que isso é impossível, que a natureza já não conseguiria. É sempre assim, nunca o homem consegue fazer, nunca é a natureza, é sempre os ETs. É fácil você simplesmente atribuir tudo aos ETs. É o que eu digo da obsessão da ufologia. É por isso que eu não consigo categorizar, e muitos não conseguem, categorizar a ufologia como ciência. Ela tem uma pegada muito mais religiosa do que outra coisa. Porque nas religiões dogmáticas é isso, é forçação de barra o tempo todo. Eles tentam fazer com que as pessoas engulam as teses mais loucas, mais estapafúrdias, mais anticientíficas, para defender uma ideia. E isso dentro do movimento espírita se torna pernicioso, porque eu já estou vendo muitos espíritas, e alguns de vocês têm a prova disso, inclusive recentemente, defendendo isso por aí. Como já exemplifiquei nos programas passados, dizendo que Mozart desceu numa nave, que Jesus também, né? E vimos também as seitas ufológicas. Vamos continuar, inclusive, em outros programas falando sobre elas. Onde o outro lá diz que Maria foi arrebatada foi levada por um disco voador e voltou grávida
lá do disco voador. Quer dizer, Jesus seria um extraterrestre, né? Então, vamos lá. E Vladimir Cabral nos lembra aqui, fenômenos naturais causados pela erosão. Exatamente. E ainda nos lembra, o gigante deitado em Minas Gerais. Então, como eu disse para vocês, né, Brasil afora, nós temos uma série de conformações geológicas que fazem lembrar coisas que nos são conhecidas. Animais, né, pirâmides, enfim, toda espécie de coisa. Então, vamos lá. Graus, né? E a natureza não consegue fazer isso. Né? Aí viria a pergunta. Viram? A natureza não consegue fazer isso. O homem não consegue fazer isso. Então, eu estou repetindo isso porque essa é uma tática, essa é uma estratégia de convencimento. Com os agróglifos, nós falamos no programa passado. Não, aqueles desenhos seriam impossível os homens fazerem. Já tem até competição entre eles. Eles não se mostram porque os fazendeiros geralmente não... eles não concordam com isso, porque afinal de contas eles invadem a propriedade e fazem aqueles desenhos na plantação. Então eles causam dano a uma boa parte da plantação. Eles fazem isso no meio da noite e, obviamente, depois estão no pé. Eles não vão dizer que foram eles, né? Ou que são eles. E entre eles, inclusive eu mostrei um livro para vocês, e também há uma série de reportagens já hoje em dia, fazem até competições entre eles para ver qual que será o mais bonito, enfim, né? Então, e o que diz os ufólogos, inclusive alguns até hoje? Não, só os ETs são capazes de fazer tão belos desenhos, e realmente são bastante belos. Vamos lá. Em relação às pirâmides da Terra, né, qual seria a mais velha? Aí é muito complicado. Nós vamos ter que esperar que um voo tripulado vá até a planície de Sidônia para que se possa fazer as devidas análises para saber se as pirâmides marcianas, pelo menos eu acredito que sejam bem mais antigas do que as pirâmides terrestres, se os construtores teriam sido os mesmos ou o modelo que foi ensinado aos egípcios teria sido o mesmo das construídas em Marte. Mas pessoas vão falar, mas é isso possível? Curiosamente, eu vou mencionar um fato, talvez que não seja conhecimento dos nossos amigos telespectadores. A cidade do Cairo, no Egito, é uma corruptela de uma palavra chamada El Kahir. El Kahir em árabe é Marte. Curiosamente, Cairo quer dizer Marte. Se nós Vocês ouviram aí? O que ele falou? Que Cairo quer dizer Marte. Quem não pesquisa vai acreditar e vai se espantar com esse argumento. Nossa, olha, encontrou... Olha como que eles mexem com a cabeça das pessoas. Nossa, eles encontraram pirâmides em Marte. Cairo, que é onde tem as pirâmides, quer dizer Marte. Pesquisem aí. Não confiem no que o Arthur diz, não. Pesquisem aí vocês, eu vou ficar aqui aguardando. Pesquisem aí, significado da palavra Cairo. Pesquisem aí, vamos lá. Enquanto vocês pesquisam, eu vou tocando o barco aí. Então vejam, pessoal, o nível da argumentação. Mas eu vou ficar esperando aí o Cairo aí, vocês confirmarem. Vamos lá. A capital do Egito, Cairo, então a capital do Egito é Marte. Não é extremamente curioso isso, que o nome do planeta esteja ligado à capital do Egito, que foi uma das maiores civilizações já conhecidas dos seres humanos? É muito curioso. Né? Então, né? E o Vladimir ainda lembra, né? Realmente, o Cairo nem existia no Antigo Egito, exatamente. Né? Mas... de qualquer forma, eles não estão interessados na verdade. Não estão interessados na verdade histórica, na verdade científica. A estratégia sempre, pessoal, é convencer usando a imaginação. Atiçando a imaginação, atiçando a fantasia. Não é com argumentos lógicos. Né? A questão aí é impressionar as pessoas. Tá? Não estou falando só do nosso amigo aqui, todos são assim,
todos os ufólogos, a sua grande maioria. O comprometimento aí não é com a verdade científica, com a verdade histórica, isso é de menos importância. A questão toda são teorias da conspiração, né? Informações deturpadas, ou até completamente fantasiosas como essa, de que Cairo quer dizer Marte, enquanto a gente vai pesquisar, não quer dizer nada disso. Aqui, ó, o Vladimir aqui foi o primeiro a nos alertar, ó, a nos trazer as informações. Cairo em árabe, né, pronunciado em árabe egípcio, né, aí está ali a Al-Qahira, alguma coisa assim, literalmente quer dizer conquistador ou vencedor. E em copta é a capital do Egito e da província homônima. Cadê? Onde ele tirou isso que Cairo quer dizer Marte? Mas veja que ninguém foi conferir. Eu digo ninguém, pode ter sido uma ou duas pessoas, mas a maioria, é modo de falar, né? A grande maioria não vai pesquisar. Né? É isso que eu quero dizer. Bem, a Fernanda Linhares, né, chegou a mesma informação. A origem do nome Cairo vem dos fatímidas que batizaram o território como Al-Qahira. Exatamente, né? Que quer dizer aí conquistador, vencedor, né? E tudo mais. Tem nada a ver com com Marte, né? Bem, agora ele vai tratar de uma outra questão. Vamos lá, vamos acompanhar. O som aí dele tá bom, pessoal? Qualquer coisa vocês me falam. Aqui tá dando uma falhada no vídeo, não sei porquê, mas vamos lá. Se crê é que Marte, talvez alguns milhares ou milhões de anos atrás, tenha tido uma vida muito similar à Terra. O rosto marciano comprova isso. Se essa é uma... Mais uma vez, ele fala do rosto marciano, né? Que, como nós vimos, é um efeito da pareidolia. Uma amostra de seres que habitavam o planeta, nós vamos ver que a similaridade com o ser humano é muito grande. Nós vamos ver também uma imagem de um segundo rosto marciano. É um rosto de características mais femininas, está localizada num outro ponto. Mais um excelente exemplo de pareidolia. Realmente, parecem ali dois olhos, um nariz, uma boca. Acontece, coincidências acontecem. As pessoas confundem acaso com coincidência, são coisas diferentes. Coincidências acontecem. Quantos de vocês já não foram a uma festa onde a pessoa estava vestida com uma mesma cor de roupa ou uma peça igualzinha à sua? É uma coincidência. Quer dizer que ali tem alguma razão de ser importante? Não, coincidências acontecem, né? Então, as coincidências na natureza, formações geológicas que se parecem com coisas que são conhecidas nossas. Então, vamos lá. De Marte, né? E nós vemos esse rosto também olhando para o alto. Né? Teria sido isso uma das últimas obras da catástrofe que varreu essa civilização marciana? Não se sabe hoje se isso poderiam ser esses sinais, se esses seres teriam deixado isso como uma prova de uma civilização avançada no planeta vermelho. Aí nós temos uma outra pergunta. E aí você já vê, vocês podem perceber que aquilo já é um motivo para outras especulações, né? Que houve já civilização no passado, se há hoje, enfim, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí as teses ficam enormes, né? Nos parece sempre muito racionais, mas partem geralmente de questões equivocadas logo no início. As bases da teoria são equivocadas, mas você constrói toda uma teoria em cima de uma base de areia, igual uma construção. Se você tira aquilo ali, acabou, rui tudo. Se houve sobreviventes dessa civilização, para onde eles teriam ido? Se eles conseguiam obras desse tipo, também não é impossível supor que eles possuíssem veículos, né? Veículos espaciais. Teriam eles fugido para o planeta Terra, isso talvez há milhões de anos? Seríamos nós talvez... Vejam aí, ó, de uma pareidolia, e como eles não acharam vida inteligente em Marte,
Então, eles pegaram então, a pareidolia e já estão aventando o fato de que houve uma catástrofe em Marte e que os marcianos teriam fugido para a Terra. E que, na verdade, os terráqueos, enfim, os terráqueos são, na verdade, marcianos que fugiram de Marte. Olha como a coisa vai tomando vulto em cima de uma tese de que aquilo foi construção. Perceberam? Então vamos lá, é para que a gente entenda como que as coisas acontecem, tá? Os descendentes desses sobreviventes do planeta vermelho. Covina, Califórnia. Bem, então, por enquanto, vamos deixar aí o Luiz Eduardo Guido um pouquinho de lado. Daqui a pouco a gente vai voltar nele, né? Acredito que sim. E vamos começar a falar das raças de ETs. Então, vamos entender uma história, tá? Ocorrida aí na Califórnia, e é um documentário aí se não me engano, do History Channel, que já foi sério, já teve muita coisa boa do History Channel, mas eles já, infelizmente, mudaram a tônica deles, que hoje é praticamente para explorar temas sensacionalistas. Então, vamos lá. Então, vamos ver essa história aí ocorrida numa cidade na Califórnia. Eles vindo fugindo para o planeta Terra, isso talvez há milhões de anos. Seríamos nós, talvez, descendentes desses sobreviventes do planeta vermelho? Covina, Califórnia, 1963. Atentem bem para esse ano, 1963. Datas são muito importantes, tá? Para a análise que nós faremos disso tudo aí. Nessa pequena cidade rural, na periferia de Los Angeles, Linda Porter, de 17 anos, acordou a bordo de uma estranha nave. Nós dedicaremos outros problemas à questão das abduções, tá? Qual é realmente a origem disso daí e o que se processa nessas obsessões. Inclusive, eu vou mostrar nos programas a minha teoria pessoal do que, além do que, obviamente, pessoas da área da psicologia, da psiquiatria dizem, mas o espiritismo tem muito a agregar para isso, e não é preciso ser nenhum gênio para a gente verificar aquilo que eu vou, nos próximos programas, afirmar. Que pôde se lembrar, sob hipnose, uma pequena criatura, parecida com um ET cinza, levou-a até uma sala cheia de luz, onde ela encontrou outro tipo de ser, muito mais alto, semelhante a um louva-a-Deus. ET louva-a-Deus. Atentem bem para isso, além de ser algo completamente exótico, e bate com aquilo que nós falamos em outros programas. É a projeção do nosso mundo nas coisas dos outros mundos. Enquanto que nos diz a doutrina espírita, que as condições, que possivelmente os corpos, porque os corpos têm que se adaptarem aos mundos, aos planetas. Boa parte dos planetas por nós conhecidos tem condições completamente diversas das da Terra. Então, possivelmente, os corpos de lá estarão adaptados àquelas condições. Possivelmente, isso pode alterar, inclusive, na forma dos corpos, né? Algo que nos escapa ao entendimento. Isso também os espíritos nos dizem. Que se nós conhecêssemos essas formas de vida, isso aturdiria a muitos de nós. Né? Isso realmente, isso que ia acontecer. Nós não temos preparo psicológico, mental, para entender certas coisas que estão além, inclusive, do nosso conhecimento. Né? Então, o que a gente vê sempre aí são a projeção, né, de coisas da Terra em outros mundos, né? Já que a nossa imaginação é limitada. É limitada a quê? Aquilo que nós conhecemos, e não o que nós não conhecemos. Então, vamos lá.
Um caso muito isolado e curioso. O fato de ter ocorrido em 1963 é intrigante porque foi anterior à propagação dos fenômenos de abdução. Isso não é verdade. Nós fomos pesquisar, obviamente, né? E, na verdade, o primeiro fenômeno de abdução relatado foi aqui no Brasil, em 1957. Isto é, 6 anos antes desse relato aí dessa moça, tá? Que foi lá do fenômeno Prato, né? Até ver aqui. Depois eu confirmo para vocês, mas eu vou, inclusive, falar. São tantos casos. É isso mesmo, é a Operação Prato, tá? A gente vai ainda falar sobre essa operação aí, mas foi a primeira mundialmente onde houve um relato de abdução, tá? Então vamos lá. Então ele não disse ali a verdade, né? Não sei se por desconhecimento, não sei, não sabemos qual foi a intenção, mas ele não. O primeiro relato de abdução foi no Brasil, né? Até nisso a gente é primeiro lugar, né? Um país muito místico, muito que gosta, né, dessas coisas. Enfim, não poderia ser diferente. Mas vamos lá. Existem numerosos relatos de abdução onde aparecem alienígenas cinzas e um ser insetoide, maior e mais alto. E é isso que nós vamos explicar para vocês, a origem disso. Ele fala que muitos, né, dão esse mesmo relato. Então, para quem acredita, vejam bem, para quem acredita, se impressiona. Nossa, há uma concordância nos relatos. Muitas pessoas, ou diversas pessoas, dão uma mesma descrição. Isso realmente é bastante convincente. Só que a gente não pode parar aí. A gente tem que ir atrás, o que eu disse lá no início? Das origens, da formação intelectual, que não é só de leitura de livro. E a gente vai ver quais outras influências essas pessoas tiveram para que elas relatassem a mesma coisa. Então, vamos lá. Muito parecido com um louva-a-Deus. Eu recebi uma carta cuidadosamente escrita por Linda Porter. E depois ela me mandou uma série de desenhos. Esses desenhos estão no livro de Linda Moulton Howe, Glimpses of Other Realities. Um dos desenhos mostra um louva-a-Deus de 2,5 metros, numa sala muito estranha. Tinha um objeto cilíndrico e fagulhas de luz. Um grande número de tipos de alienígenas supostamente foram vistos. Nós, inclusive, mostraremos para vocês várias raças de ETs, tá? Depois da nossa parte aí de vídeo, nós mostraremos para vocês. E nós iremos saber como se originaram essas tais raças, tá? Para a gente já comece a analisar e possa aprofundar em estudos futuros. Porém, os mais peculiares e muito raros são esses insetos muito assustadores, magros, grandes e inteligentes que foram relatados. Alguns traçaram paralelos entre os alienígenas vistos a bordo de OVNIs com insetos, particularmente abelhas. Os cinza, por exemplo... Então já temos aí, vão contando, ó, louva-a-Deus e abelhas. Tem ET com cara e corpo de abelha. Então, referendando aquilo que nós dissemos. E há muitos outros mais, tá? Que a gente vai mostrar para vocês ainda. Podem ser comparados com o zangão ou abelha operária. O tipo louva-a-Deus pode ser equiparado com a abelha rainha. Maior que os outros, mais inteligente. São mais altos que uma pessoa, com 2,5 metros ou quase 3 metros de altura. Os alienígenas cinza lidam com a pessoa abduzida, mas sob a supervisão desse louva-a-Deus que dá as ordens. A raça que nasceu... Bem, então vocês viram aí, né, o relato
né, dessas aparições de louva-a-Deus, vão aí assimilando, e agora nós vamos para focar em outra pessoa, que inclusive já apareceu aqui nos nossos vídeos, que é a médium Mônica de Medeiros, que por muito tempo também, inclusive, teve aparições nesses programas, Ufologia e Espiritismo, na TV Mundo Maior, se não me engano. Tá? E ela continua nessa empreitada, ela não está mais no movimento espírita, fez o seu nome no movimento espírita e, como já andei explicando em outras ocasiões, hoje faz o seu voo solo. Então, o movimento espírita aí servindo de trampolim da fama para pessoas com ideias que nós respeitamos, as ideias de todos, mas são ideias completamente incompatíveis com a doutrina espírita. Eles pegam o conhecimento espírita e misturam, né, obviamente, para ficar uma coisa mais palatável para o público espírita. Mesma coisa que fez Hercínio Mais e que fez Edgar Armond. Pega aqui, pega ali, mistura para dar uma cara de espiritismo, e quando a gente vê, tem ali uma série de doutrinas, uma série de ideias que batem de frente, que estão em desacordo com o que nos ensinam os espíritos superiores na codificação e outras obras sérias do espiritismo. Então vamos lá. Sermos humana, insetoide, enfim, influencia nossos sentimentos predominantes? Insetoides, né? Vocês verificaram lá que é a mesma terminologia. Os insetoides aí são esses ETs que têm a aparência de insetos da Terra. Né? As abelhas, louva-a-Deus. Então, ele já está dizendo aí, como eu afirmei em programas anteriores, que eles acreditam que os ETs influenciam na nossa vida. Né? Tanto individualmente quanto coletivamente. Tanto é que eles acreditam, tal como as seitas ufológicas do passado, que os ETs irão, né, entrar em contato mais direto conosco, inclusive nos salvando de hecatombes, vão salvar a raça humana, estão interferindo no nosso DNA, vão nos levar para a quinta dimensão, enfim, há de tudo para todos os gostos. Né? As teorias são as mais diversas e eles, inclusive, não se entendem entre si, porque cada um cria sua própria ufologia, o seu próprio folclore ufológico, enfim, a imaginação vai longe. Então vamos ver o que tem a médium, ou suposta médium, Mônica de Medeiros, a dizer sobre essa questão dos louva-a-Deus, dos insetoides. Então, os insetoides são apontados como seres muito benévolos, principalmente os louva-a-Deus. Mas existem insetoides que são bélicos, como os formigões, por exemplo, as formigas. Eles são bem mais bélicos, né? Olha, agora temos as formigas. Vejam bem, né? A gente realmente tem a formiga, ela é um inseto agressivo, né? Tanto é que a formiga é tido como o ser vivo mais forte proporcionalmente da natureza. Né? Então ele mata os cupins, né? Ele, numa briga com uma aranha, ganha, enfim, proporcionalmente a formiga tem essa característica, né, da força. Então eles já transferem, né, essa realidade do nosso mundo, né, para os ETs. Então tem os formigões, as formigas nos outros planetas, que também são bélicos, são lutadores, são fortes, enfim. Né, tem essa característica. Então você encontra tanto nos adâmicos, quanto nos reptilianos, insetoides, nos felinos, nos etas, nós temos Felinos, reptilianos, então tem aí os répteis, né, os crocodilos da vida, de certo, felinos, gente. Eu fico, às vezes, desculpem aí, é porque eu fico muito, não é nervoso, não é raiva, mas bate uma sensação ruim na gente, assim, dessas coisas estarem sendo levadas para o momento espírita de maneira irresponsável, se dá voz a esse tipo de teoria, né? Realmente é uma... A gente pode até, assim, pensar que é uma trama mesmo do mundo espiritual para ridicularizar o espiritismo, porque
no meu entender, nenhuma pessoa em sã consciência pode acreditar nessas coisas. É muito complicado, é muita fantasia. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos nos perder, não. Possibilidade de termos mais luz ou mais sombra de acordo com os espíritos. Quais são as próximas atuações dos extraterrestres que eles irão realizar aqui no orbe? Eles não realizam, né, porque eles não podem interferir, a confederação não pode interferir. Eles... Lembram da confederação do Ashtar Sharan, que eu mostrei para vocês nos programas passados? Em um dos programas passados? É essa mesma aí, tá? Só que por que eu coloquei esse trecho? Porque, segundo outros espíritas que gostam da ufologia, eles vão vir, sim, lá pelo ano 2057 e vão nos ajudar a curar doenças, né? Vão, enfim, fazer isso tudo. Ela já não acredita, né, nessa interferência. Então, você veja que é uma questão de opinião, né? É uma questão aí que a pessoa lança a ideia dela como sendo assim, sempre dizendo que aquilo foi dito para ela por um ET. Então, eles sempre colocam a autoria não na própria imaginação, mas dos próprios ETs, ou em alguma revelação qualquer. No caso do outro lá, que diz que os ETs em 2057 vão curar nossas doenças, ele já atribui ao médium Chico Xavier. Que o Chico Xavier é que teria dito isso tudo para ele. Então, sempre tem um ponto de apoio para que a pessoa se convença da realidade daquilo, que não é a ideia dela, ou é de um médium respeitado, ou é do próprio ET, neste caso. Podem apoiar, e eles têm um trabalho intenso junto aos grupos espirituais de luz da Terra, neste momento em que o conflito no plano espiritual é muito intenso na quarta dimensão. Mas eles estão muito atentos, então eles trabalham eles não têm religião, e obviamente religião é uma coisa que não conta para eles, mas eles não têm religião. É muito comum no movimento New Age, né, dos esotéricos. O New Age é o esoterismo reformulado, é o esoterismo da era moderna, né? E no New Age, eles têm essa ideia, né, de romper com as religiões tradicionais. Claro que não é um rompimento porque talvez eles estejam ensinando coisas que não são reais ou que não estão em conformidade com a realidade, com a verdade. Não. É porque eles querem tomar espaço, né? Eles querem, obviamente, acabar com as religiões para ocupar o espaço que essas religiões, porque, obviamente, eles ensinam coisas que são incompatíveis com a grande maioria das religiões. E encontraram no Espiritismo, agora, né, já de alguns anos para cá, um elo, né, já que a gente fala em pluralidade dos mundos habitados, então o Espiritismo fala em pluralidade dos mundos habitados, é para aí que eu vou. Aí eles entram com a questão da comunicação dos extraterrestres, das raças e tudo mais que vem aí junto, né? E aí, quando alguém vai contestar isso, eu falo, mas vocês não acreditam na pluralidade dos mundos habitados? Então você não é espírita? Vocês estão entendendo a jogada? Qual que é? Comecem a reparar, porque, obviamente, né, esse discurso vai continuar existindo, essas pessoas vão continuar divulgando essas ideias, e vocês agora, né, com a minha pequena ajuda, vão, né, sacar melhor toda essa narrativa. Então, vamos lá. E a questão que nós estamos falando é da nossa indignação. Essa é a palavra, indignação. Parece, né, que nós estamos nervosos, não é nada disso, mas brota um sentimento de indignação. Tá? Porque você vê a mentira. Não estou falando se tem a intenção de mentir, se não tem. Podem ser indivíduos, inclusive, fascinados. Eles podem estar precisando da nossa ajuda, só que essas pessoas não têm ouvidos para ouvir. Eles não estão interessadas na verdade. Então, a gente sabe que as obsessões, se é que é o caso, não estou afirmando, mas tem muitos indícios disso, o fascinado, ele fecha os ouvidos, ele não quer saber. Né? Então, fica muito difícil você dialogar. Se eu pudesse, eu ajudaria todas essas pessoas. Mas não tem como.
Então, já que eu não posso ajudá-las diretamente, eu pelo menos evito, né, tento evitar, dou a minha contribuição para que outras não caiam nessa jogada. Então, vamos lá. Onde existe o exercício da paranormalidade ou da mediunidade, é mais fácil porque eles têm um meio de manifestação. O que a gente sabe deles, né, é que a pedido do plano de diretrizes planetárias da Terra, eles estão começando a desintoxicar os rios, os mares, a terra e o ar para o evento futuro que vai acontecer da nova. Olha lá, ó. Então, confirmando tudo que eu estou dizendo. A interferência dos ETs estão limpando tudo, estão despoluindo os nossos rios, nossos mares, as nossas matas, para o grande evento que vai ocorrer. Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Voltar aqui um pouquinho. É mais fácil porque eles têm um meio de manifestação. O que a gente sabe deles, né, é que a pedido do plano de diretrizes planetárias da Terra, eles estão começando a desintoxicar os rios, os mares, a terra e o ar para o evento futuro que vai acontecer da nova Terra, né? Então, esse é o trabalho que eles estão fazendo. Agora, quem espera que eles curem o câncer, que eles resolvam os problemas, esquece que os problemas que nós criamos, nós temos que resolver. E a Gisele pergunta quando que vai acontecer o contato com a humanidade destes seres de outros planetas e te manda um beijo. Gente, eu vou dizer para você, toda hora que eles marcam, eles desmarcam, está sendo adiado toda hora. Estão vendo bem aí? O som tá bom do vídeo, pessoal? Vocês estão ouvindo bem? Tá dando eco? Me digam aí. Voltando aqui, viram essa daí? Lembra no nosso estudo, quem viu, quem assistiu, sobre a questão do fim do mundo? Que a profecia sempre falha e quando falha, eles dão outras datas? É a mesma coisa. Quem acompanha isso aí como eu, vê que volta e meia esses simpatizantes da ufologia dizem que dia tal eles vão se mostrar para o mundo. Eu tinha até pessoas assim no meu Facebook. Até me bloquearam, porque eu ia lá e contestava aquilo tudo, me bloquearam, não estou vendo mais. Mas volta e meia, tipo, mês a mês, não, agora vai. Eles vão se manifestar para o mundo inteiro. Olha, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Olha, teve terremoto tal, depois teve um avistamento. Lá na Ucrânia, os discos voadores estão passando toda hora na guerra da Ucrânia com a Rússia. E aí, esse dia, é como ela falou ali, eles remarcam toda hora. Por que ela está dizendo isso? Porque ela já está se precavendo de quando ela anunciar, ela já tem a desculpa perfeita. Não desmarcaram. É a mesma coisa, a mesma tática dos profetas do fim do mundo. Quando não acontece, eles adiam. Não, me avisaram que... E no programa que vem, pessoal, nós vamos falar sobre grandes eventos ocorridos em vários países onde houve essa questão de que um disco voador iria pousar, ou que nós estamos sendo invadidos pelos discos voadores. Então, aguardem aí e vocês verão aí que em um deles aconteceu algo, a desculpa foi exatamente essa. Então, vamos lá. É uma procrastinação danada. Olha, eu vou dizer para você, tem planetas que têm pagamento em moeda, mesmo sendo quinta dimensão. Tá? Olha, pessoal, quem gosta de dinheiro, né? Já sabe que no outros planetas também tem moeda, papel moeda, tem dinheiro. Que legal, hein? Mais uma vez, o caso de projeção, né? Eu projeto o que tem aqui, porque não sei como é que é a vida lá, então dá-lhe terra para outros mundos, né? Então ela está dizendo aí que eles têm dinheiro também em outros planetas. Consciencial. Lucinéia Maia pergunta diz que o tempo está passando voando, já faz bastante tempo. A tendência será continuar assim? Agora eles não vão falar mais de ufologia. Vão cair em uma outra questão científica que já vamos perceber que não entendem nada. Eles atribuem o passar do tempo
com o movimento do planeta. Mais ou menos como o Super-Homem, Superman. Lembra do Superman? Que ele quis voltar no tempo, aí ele começou a girar rapidamente no planeta, ao redor do planeta Terra, para que o planeta Terra começasse a girar de maneira inversa e o tempo voltaria. Aquilo, gente, é coisa da ficção científica, é do filme. O tempo não gira porque a Terra gira, o tempo não passa porque a Terra gira. E aí ele voltaria porque a Terra movimento contra. Opa, teve um piquezinho, né? Que a gente vê, então, que não entendem nada da questão. E aí todos nós estamos tendo essa sensação, realmente, de que o tempo está passando mais rápido, mas é por conta da nossa vida corrida. Né? Todos nós, né? Poxa, esse ano passou rápido. Não, gente, passou o tempo que tinha que passar mesmo, 365 dias e 6 horas. E todo ano é igual ao outro. É só uma questão psicológica, em função de que nós estamos mais ocupados. Tem a questão do celular, né, que nós passamos ali, quando nós vemos, passou 2 horas. É a sensação. Não é que o tempo esteja modificando. Veja o que eles vão dizer. Eu acredito que sim, que quimicamente a Terra está acelerando. Agora, este ano especificamente, o magma da Terra está acelerando a rotação, né? Então o dia está microsegundos mais rápido. E a gente, microsegundos, o relógio não muda, mas o relógio sente. Este relógio aqui sente, percebe? E este acelerar também se deve a uma vida altamente cercada de ondas, né? Porque hoje todos nós temos pelo menos um celular, estamos com notebook, iPad, televisão, blá, blá, blá. A gente vive hoje numa cacofonia de ondas muito grande e isso isso é verdade. Estamos imersos em várias ondas realmente, mas isso não interfere no tempo. Né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Acelera, o nosso cérebro ele começa a ler muita coisa, embora ele não interprete nada, mas o input é muito alto e nos dá essa sensação de que tudo está acelerado. Aí já melhorou. Mas aí nós temos 2 teses colocadas ao mesmo tempo. O que é? É porque o tempo realmente... Primeiro ela diz que o tempo está girando, está indo mais rápido porque o interior da Terra, o magma da Terra, está com uma movimentação diferente. Agora já passa para a questão dos celulares e da vida. Ou é uma coisa ou outra, né? Não dá. Muito interessante, porque realmente, a nível físico, a Terra está girando mais rápido. Nossa ciência mostrou isso. Né? É a teoria do Super-Homem no filme. Né? A Terra gira rápido, então a Terra está girando mais rápido, então o tempo gira mais rápido também. Não tem nada a ver. Continuamos com as 24 horas do dia e nada mudou. Houve, sim, ali a questão de microdécimos de segundo, mas isso não altera em nada. Nós não temos nem essa percepção de menos de 1 segundo. Né? Não existe isso. Controlar os milissegundos, fizemos um vídeo aqui dessa aceleração da Terra, o que é muito interessante. E tu falou sobre essas frequências todas que estão ao nosso redor, né? Eu me lembro que a Sheliana falou uma vez que as pessoas que dormem com o celular do lado da cama, né, são inclusive, digamos assim, levadas pelas ondas do celular. Sim, para você ter uma ideia, a Sheliana faz parte de um grupo, né, que eu já pude ir algumas vezes, que diz... Sheliana é a extraterrestre que ela diz receber, tá? Que ela diz canalizar, para quem não conhece. Agora vamos ver, olha o que eles vão dizer, né? Aí entra a questão de uma teoria, que eu também não sei de onde eles tiraram, de que os celulares estariam ocasionando isso daí, ó. Monta rádios do plano espiritual inferior que usam as ondas dos celulares para colocar mensagens subliminares na nossa cabeça. Quer dizer, a gente é chipado, entre aspas, não é? Com mensagens subliminares, enquanto o corpo dorme, e quando você volta para o corpo, o seu cérebro captou um monte de coisa que não deveria ter captado. E aí você passa a agir, você nem sabe por que você está agindo daquele jeito. Isso é verdade. E uma vez me perguntaram por que as pessoas sonhando com cenários iguais aos de filme. E eu digo assim, porque existem mesmo. Cria uma egrégora no plano espiritual, porque são milhões de mentes imaginando aquilo antes de dormir ou ao longo do dia.
Então, as coisas dos filmes passam a existir no mundo espiritual, porque muita gente assistiu, aí ficou com a mente superexcitada, foi chipado, e aí projeta aquilo no mundo espiritual. Eu não vou nem comentar. E quando dormem, eles acabam se reunindo, né? Porque todo mundo está no plano espiritual onde vibram. Quando eu trabalhava na UBS, na medicina de família que eu fazia, Pava, tinha dias que todos os pacientes relatavam terror noturno. Mesma região, principalmente crianças, vinham várias, as mães relatando terror noturno. Vamos lá, vamos utilizar da lei da probabilidade. Ela disse que todas as crianças estavam reclamando de terror noturno porque assistiram um determinado programa. Gente, então a audiência do tal programa foi 100% na região toda. Não há registro nenhum na história de um Ibope de 100% de um programa em qualquer região. Seria uma coincidência, quase que mais do que ganhar na loteria umas 10 vezes. Ela atender todas as crianças que ela atendeu num dia, assistiram o mesmo programa e aí daí tiveram o terror noturno. É forçar muito a barra em cima de teorias de conspiração. Eu tinha que fazer visitas, né? A gente atende no consultório, mas a gente também fazia visitas às casas. Tinha toda a mesma coisa, entendeu? Então é óbvio que existe uma mensagem subliminar sendo jogada e sendo bombardeada na atmosfera, sabe? E acho que para a gente encerrar, a gente pode falar sobre os humanos em Marte e na Lua, né? Porque a gente sabe que no plano extrafísico tem a vida em Marte, é relatada pela Ramatiz, fala tintim por tintim como é a vida lá, né? Na Lua... Viram a relação a Ramatiz? Só que ele aí, e eu já falei isso também para vocês, o que dizem os ramatizistas? Que Ramatiz não descreve vida física, enquanto que a gente vai no livro e está descrevendo vida física, muito inclusive parecido com a nossa, com vegetação, mar, tudo isso. Diz que os astrônomos dali um tempo iriam descobrir tudo aquilo que ele está relatando, e aí ele diz, que o Ramatiz fala em vida extrafísica. Nananina, não, é porque eles não querem cair no ridículo, porque hoje nós sabemos que a paisagem de Marte é completamente diversa da que narrado por aquele espírito ou pelo Hercílio Mais, que a gente não sabe se é um ou se é outro. Também tem as bases é como se fosse cada planeta tem sua federação ali para acessar a Terra, inúmeras bases extrafísicas lá. E a nível físico também, na minha visão, existe vida extrafísica tanto em Marte como na Lua. Não, a Xeliana confirma isso, tá? Do lado oculto da Lua tem edificações mesmo de seres existentes na terceira dimensão. São bases da Confederação. Terceira dimensão. Inclusive, ele até contrariou o rapaz ali, que falou em vida extrafísica, que ela fala em vida física mesmo. Tá? Então, quando eles falam terceira dimensão, é igual a gente, tá? Para quem não está muito habituado com o vocabulário deles. Então, teria lá pessoas como a gente, indivíduos como a gente, na Lua e em Marte. Que existem humanos nessas bases, tá? Isso ela confirma isso sim. Já faz muito... Nossa, ela... Viu como eles sabem que as pessoas acreditam porque foi dito por um espírito ou por um extraterrestre? Viram? A certeza deles é tão grande que eles sempre, né? Não, ela disse sim. Disse. Essa é uma tática de convencimento, uma técnica de convencimento. Ela começou a falar isso em 2003, 2004, pá. Sim, eu acredito. Nos relatos das civilizações dissidentes, dizem que estão lá desde 1930. Que a humanidade aqui encarnada chegou lá numa base draconiana da Lua. Sim, ficou lá numa instalação. E a Confederação conseguiu tirar essa base draconiana, né? A Lua hoje ela é confederada, tanto é que quando os draconianos quiseram bombardear a cratera lá, onde tem a base maior, que é dentro da Lua, eles inativaram a bomba, né? Você lembra desse satélite, uns 15 anos mais ou menos, que a NASA mandou um piloto
não piloto humano, mas uma nave pilotada remotamente, com uma bomba nuclear para explodir dentro da maior cratera, e essa bomba foi explodida fora da cratera. Alguns de vocês conhecem essa informação, que a NASA enviou uma nave que ia lançar uma bomba? Gente, eles criam, inventam coisas. Gente, é a mesma coisa que eu pegar Jornada nas Estrelas, né, Star Trek, enfim, todos esses filmes de ficção científica, e começar a apresentar aquilo como realidade para as pessoas. É uma completa viagem, sinceramente. Vocês estão vendo aí, né? Realmente pessoas que acreditam nisso. Agora, tudo bem, como já dissemos, podem acreditar. Mas o pior é que foi dada voz para essas pessoas representarem o espiritismo. É disso que nós estamos falando. E influenciando, né, o nosso movimento. Por um jato que saiu de dentro da cratera, né? Então, os draconianos tentaram mesmo uma última cartada para tomar de volta as bases lunares, que hoje são confederadas, né? Mas a posse você vê que nunca mais os Estados Unidos pousou na Lua, e ninguém, né? Eu ia te perguntar agora, porque essa missão Artemis está tentando, né? Nossa, né? Está em negociação. Gente, os Estados Unidos não foram mais à Lua porque não há interesse. Não houve interesse, houve a questão também dos recursos, né? Houve uma série de foguetes espaciais, que não deram certo, né? Houve uma sucessão aí, a NASA suspendeu tudo. Quer dizer, eles já pegam o fato da NASA não ter voltado à Lua como um indício para corroborar ideias deles, como se a NASA soubesse de estar vendo essa briga, essa luta intergaláctica entre draconianos e confederados, aí está com medo de voltar na Lua por causa disso. Realmente é muita teoria da conspiração. Coisa que chega a beirar o infantil. Chega a ser infantil essa postura, sinceramente. Que tenta. Já é a terceira vez que... Parece que eles estão negociando, né? Parece que eles estão negociando para ver se chega a um bom termo. Não, é sério isso. Parece que eles estão negociando para ver... Mas os humanos... Agora, para pisar lá, não podem mais pisar com efeitos bélicos. Eles não têm mais essa autorização. Então, agora é pela lei da Confederação, né? Pois é, porque eu fico pensando assim, há 50 anos atrás eles foram para a Lua? Sim. 63, mais que isso. Né? 69, 50 e tantos, né? 53 anos, Na época que o computador maior era de uma calculadora. Exato. Né? Exatamente. Andaram de jipe e voltaram. Sim. E hoje não conseguem mais. Mas tem muita engenharia reversa. Como não consegue mais? Você pode ir à Lua quando quiser. Agora, não é assim. Se gasta bilhões de dólares para fazer isso. Né? E hoje, às vezes, não viram mais necessidade de voos tripulados. Hoje há uma série de outras tecnologias onde você consegue observar um satélite natural como a Lua ou um outro planeta sem necessariamente você enviar pessoas para lá. Fica, inclusive, muito mais barato. É isso, não tem nada porque a NASA está preocupada que os draconianos estão lá, essas coisas todas. Vejam, gente, aquilo que nós estamos procurando demonstrar para vocês. Então, está ali patente, só não vê quem não quer. Né? Agora, que a Lua, que depois dessa explosão nunca mais houve uma missão tripulada, não houve mesmo. A Apollo 13 foi um fenômeno, foi patognomônico, foi o tipo chegou, não vem mais, né? E houve interrupção mesmo de todos os projetos. E a Artemis está aí, mas pelo que a gente sabe das fofocas do outro lado, parece que está havendo assim, eles estão negociando um termo de cooperação sem draconiano por perto. Seria um passo gigantesco para nós, porque a gente sabe que quando nós tivermos lançamentos da Lua, nós estaremos entrando em contato com outras civilizações cósmicas, né? Então, seria um passo gigantesco. É o início de um futuro. Mas temos uma contradição aí. Ela diz que os ETs virão até nós. E agora está dependendo de uma base na Lua para a gente entrar em contato com eles.
Viram como eles entram em contradição? Quando a gente analisa bem, eles mesmos, as próprias teses individuais, né? Porque, como eu disse, cada ufólogo ou cada simpatizante tem a sua própria teoria, né? Porque, né, a imaginação vai longe. Então, né, realmente tem que saber o que vai acontecer, se nós vamos até eles ou se eles virão até nós. Futuro que deve dar-se bem décadas, muitas décadas à frente, mas quem estiver vivo vai gostar bastante do que vai ver, eu acredito. Muito interessante. Bem, então terminamos aí com a parte do nosso vídeo. Vamos remover aqui. Né, tô vendo aqui os comentários de vocês, né? Realmente é de espantar, né, pessoal? Realmente, eu também não sei se eu choro ou se eu dou risada. Sinceramente, não é ironizar, não é nada disso, é porque beira o ridículo. Agora, vocês imaginem um público inteiro de espíritas ouvindo isso e aplaudindo. O que não está sendo transmitido de pessoa para pessoa? Olha o que o movimento espírita pode se tornar se alguma coisa não for feita. Novamente, não estou dizendo para perseguir essas pessoas, não é nada disso. É apenas para que nós, dirigentes espíritas, frequentadores das casas espíritas, ou que participamos, às vezes, desses canais espíritas, tenhamos mais critério, mais responsabilidade. O erro é nosso. O erro maior não é da Mônica de Medeiros da vida, dessas pessoas, não. O erro é do movimento espírita. Como disse para vocês, tem um centro aqui super, que era, pelo menos, bem conceituado aqui, grande, na cidade do Rio de Janeiro, e que já está dando curso de ufologia. E pelo visto lá na rádio, é bem desse tipo aí, é daí para pior. Convidado para a rádio, para falar na rádio espírita. Quantas pessoas não alcançam as ondas da rádio? É uma irresponsabilidade você passar essas coisas como sendo tudo a ver com o espiritismo, que nós não podemos ter preconceito, porque é a palavra que eles adoram se utilizar. Quando você vem com o argumento, não, você está tendo preconceito, quer dizer, você está se utilizando de um argumento emocional para aquilo que não pode ser emocional, tem que ser racional. E aí fala, nós temos que ter tolerância, não é preconceito, é porque não quer o desafio de pensar, não quer o contraponto, não quer pensar, não quer analisar. Fechou a questão. Fecharam simplesmente a questão. Isso não é nenhuma postura científica válida, muito menos espírita, porque o espiritismo caminha par e passo com a ciência. O espiritismo não, como eu já disse, é a ciência do espírito. Essas outras coisas aí é tudo dentro da nossa responsabilidade enquanto encarnados. Né? E, inclusive, mais para frente, nós demonstraremos a preocupação já da espiritualidade em relação a essa postura que nós estamos vendo aí. Tá? Já há comunicações por médios diferentes nos dando os toques. Não é só o Arthur, não. A espiritualidade já está dando uns toques. Agora, ela não pode interferir também. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas ela, né, de uma maneira, às vezes, nem tão sutil, já está, olha, pessoal, cuidado. Tá? Mas isso a gente vai... Claro que na época de Kardec, né, pessoal, não era possível falar sobre essa questão, porque não havia nem a ideia de ufologia na época, de contatos com extraterrestres. Né? Então, a gente não... Mas há na doutrina espírita, como nós temos aí demonstrado, uma série de questões que já clareiam, né, aclaram muitas dessas questões realmente. Bem, agora vamos aqui para os nossos slides. Vamos voltar um pouquinho aqui. Né? Então, como funciona as seitas ufológicas, nessa nossa parte 2 nós estamos tratando das raças de ETs. Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas, tá? Não sei se vai aparecer bem aí para vocês. Então, temos aí algumas, né? Mas são muitas outras. Há muitas outras, né?
todas assim, representando, enfim, muitas coisas que nós temos muito parecidas aqui na Terra, né? Então, mostram aí, né, o nome. Então, vamos ver aqui os nomes. Eu vou aqui abrir para mim, para eu poder visualizar melhor, porque ficou realmente muito pequenininha essa imagem aí. Então, olha, vou citar alguns, tá? Pleiadianos, que é esse primeiro ali. Aí depois tem os arturianos, que habitariam no planeta chamado Arcturus. Uranianos, de Urânia. Tem os felinos, cariães, greys, sirianos, acrige, X ou Xias, não sei como pronuncia isso, os reptilianos, draconianos, que ela inclusive citou, falconianos, Anakin, Daus, enfim, né? Andrômedas, azuis, centaurianos, arianos, Essassani, Iael, Xalanaia, Pegasus, Dorsai, enfim, né? E também eu vou mostrar para vocês, depois eu vou colocar para vocês um link na descrição depois, de um site onde mostra aí um número muito maior de raças de ETs, explicando cada uma delas, tá? Para que quem quiser se aprofundar nessa coisa toda. E o que me chama a atenção foi de onde se originam essas descrições. E eu vou ler aqui nesse site que eu vou colocar para vocês. Diz o seguinte: de onde vêm os extraterrestres? Eles dizem: as informações a seguir, aí eles vão começar a listar, são frutos de relatos de contatados. Então, lembrem da mocinha do Louva-a-Deus, que daqui a pouco a gente vai voltar para isso, tá? E ou obtidas através de canalizações, que seria, segundo esses, uma espécie, né? Eles dizem que não é a mesma coisa que a mediunidade, tá? Mas seria algo muito próximo. Então, já vão pensando aí, né? O que estaria também ocasionando esses relatos todos, já que alguns deles vêm através das chamadas canalizações. Dos relatos, nós já vamos analisar hoje, tá? Das canalizações vai ficar mais para frente, mas acredito que vocês já entenderam o que eu quero dizer. Então, vamos lá. Continuando aqui. E aqui, né, nós separamos justamente o personagem, né, do vídeo, que foi um insetoide, né? Mais precisamente o tal do Louva-a-Deus, e que nós estamos querendo mostrar aí é que essa foto, inclusive, foi tirada de um site de ufologia. Então, é algo largamente aceito pelos simpatizantes e pelos ufólogos. Tá? Não é uma coisa isolada, não é só da mocinha lá em 1963, não é só da Mônica de Medeiros ou do Luiz Eduardo Guido. Tá? Continuando. E aí nós fomos atrás e verificamos o quê? Que durante muitos anos, isso antes de 1963, já havia por aí toda uma série de revistas em quadrinhos, toda uma série, inclusive, de filmes. Os filmes nós vamos tratar mais adiante, melhor, tá? Mas vou mostrar aqui que esse personagem já era o personagem da moda naquela época, tá? Então, aqui, ó, nós temos aí essa revista, como vocês podem até ver, é uma revista que a gente percebe claramente pelos traços que é bem antiga, tá? E essas aí eu vi que são todas da década de 50, tá? Então, vamos conferindo, ó. Ali nós já vimos ali um Louva-a-Deus, isso é em 1950 e pouquinho. Vamos continuar vendo. Ó, olha a tal das abelhas, vocês lembram das abelhas?
Aqui, ó, nessa revista aqui, que eram muito vendidas, tá, pessoal? Era uma época que não era todo mundo que tinha televisão. Hoje, revista em quadrinhos é uma coisa ultrapassada. Mas naquela época era o principal meio de divertimento da juventude e da garotada. Isso vendia igual água. Não é como hoje, tá? Então era um meio de divertimento. Televisão poucos tinham, era uma invenção recente, e era o rádio, jornais e revistas, entre elas as revistas. Então nós temos aqui já uma abelha que também era extraterrestre invadindo lá a Terra. Ó, invasion, ó, invasão, e aí nós temos aqui a abelha. Do lado ali, as formigas, também de uma revistinha em quadrinhos, inclusive aí atacando o super-homem. Essas formigas também seriam extraterrestres. Ó, essa revistinha aqui é baseada num filme, né, que a gente vai falar melhor sobre ele numa outra oportunidade. Foi o primeiro filme de ficção científica a explorar a questão dos extraterrestres, que data também dos anos 50, que é o War of the Worlds, quer dizer, a Guerra dos Mundos. E nós temos ali, ó, vemos ali que também são insetoides. Ó, esse aqui parece meio uma barata, misturada com besouro. Então, era assim que eles viam os extraterrestres daquela época. Então, não por nada, se é que a menina sonhou realmente com alguma coisa, mas a imagem que se tinha predominantemente no imaginário é que os ETs tinham essa parecença com os extraterrestres. Aqui nós temos aqui o extraterrestre, ó, Guerra dos Mundos. É bem claro que a temática é de extraterrestre. Nós temos ali uma aranha extraterrestre. Aqui são as formigas, ó. Né? Guerra dos Mundos com a invasão das formigas extraterrestres. Aqui também, do lado, é um inseto que não dá muito bem para identificar. Mas também dentro da mesma coisa. Tudo é revista antiga. Isso é década de 50. Mais uma vez, ó, as abelhas aqui de novo, ó, do lado esquerdo. Tudo extraterrestre. Aqui já nem sei identificar um escorpião, alguns não dá nem para identificar direito que insetoide que é. Tudo revistinha antiga. Essa daqui, olha lá, ó, é justamente a revistinha do Louva-a-Deus. O Louva-a-Deus, vocês podem conferir, eu fui atrás, particularmente dessa aqui, mas as outras também, vocês vão ver, que é tudo da década de 50, mas o Louva-a-Deus aqui quero deixar registrado, é de 1957. O relato da moça é de 1963. Então, se ela sonhou realmente, foi influenciada, possivelmente, né, por essa ideia que se tinha à época de que os extraterrestres se assemelhavam a insetos. Então, nós temos ali, ó, The Deadly Mantis, quer dizer, o louva-a-Deus letal. Também vindo aí de outro mundo. Louva-a-Deus de outro mundo. É o que tinha na época, era a diversão do povo, é assim que eles pensavam. Ó, esse aqui é a tarântula. Essa tarântula aí, deixa eu conferir aqui, é de 1955. É a tarântula alienígena. Tá? Vamos lá. Eu acho que essa aqui é a última. Não, temos aqui o escorpião negro. O escorpião negro é de 1957. Pesquisem, pessoal. Não, podem pesquisar. Terminou? Vou ver aqui, ó. Vou colocar aqui, The Black Scorpion. Aí vai aparecer lá, vocês vão poder conferir exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Então, tá aí, né? Esse é o último slide, né? Demonstrando que a moça não diz ter sonhado, ou ter sido abduzida por um louva-a-Deus à toa. E foi ela a primeira
Não a se dizer abduzida, mas a primeira a se dizer abduzida por o tal do louva-a-Deus. Aí pronto, aí os ufólogos retiraram daquilo que antes era ficção científica e trouxeram para a realidade, começando a ensinar que ETs vêm na forma de louva-a-Deus, de formigas, como vocês viram aí, abelhas, etc, etc, etc. E aí? Vamos ver o que vocês têm aqui a dizer. Já estamos chegando aqui ao final do nosso estudo de hoje. Deixa eu ver aqui. Já vi aqui um do Rick Gomes, deixa eu ver se tem algum antes, né? Bem, se vocês conversarem sobre a questão da FEB, não tem muito a ver, mas tudo bem, podem conversar à vontade. O Rick Gomes dizendo assim, pergunta pessoal, Arthur, quando você desmistifica essas farsas, sente que o espírito de Kardec te acompanha como se estivesse bravo com um trem desandou querendo voz ou não? Olha, seria uma pretensão minha dizer que eu estaria tão bem amparado. Deus queira que esteja. Eu, particularmente, não posso afirmar nada disso, né? Mas eu fico muito indignado. Preocupado e indignado. Tá? Com tudo isso que está acontecendo e com o nível. Vocês viram aí, pessoal, o nível da coisa. Essas pessoas que eu estou mostrando para vocês tiveram livre acesso, voz livre dentro do movimento espírita, em rádio, em televisão, em internet, em revistas, em tudo. Não pode, a gente tem que ter mais responsabilidade. As pessoas que deram vez e voz para essas pessoas são mais irresponsáveis. Não tem outra palavra. Desculpa, mas é o que eu penso. E vocês também acreditam, né? Devo pensar da mesma maneira. Sheila Chiqueira dizendo, o importante é estudarmos seriamente as obras fundamentais, exato, e não aceitarmos qualquer porcaria sendo faladas nas casas espíritas. Pois é, exatamente. A Mônica Isimura dizendo aqui, ó, Shirley, eu estou chocada. É realmente muito chocante. Né? Realmente é lamentável. A gente fica com vários sentimentos. É de tristeza, enfim, são vários sentimentos ao mesmo tempo. Vamos ver mais aqui, alguns até brincando, né? Porque realmente tem que brincar mesmo, porque senão a gente se estressa demais. O Jacarandá falando aqui, uau, Star Wars de verdade. É o mesmo que transportar o Senhor dos Anéis para a realidade. Harry Potter para a realidade. É a mesma coisa, e não duvido, pessoal, que daqui a alguns anos o pessoal vai começar a dizer que Harry Potter... Nesse mesmo programa, é que eu não pude trazer tudo, né, pessoal? Senão fica muito, muito longo o estudo. Ela dizendo que aqueles cenários daquela série que fez muito sucesso, poxa, agora eu esqueci o nome, que tinha os dragões, e diz que tudo aquilo existe no mundo espiritual. Uma que fez muito sucesso aí, que terminou há 1, 2 anos, me ajudem aí, que tudo aquilo é verdade. Então, eles padecem do mesmo mal da Helena Blavatsky, que é a rainha deles, não é à toa. A Helena Blavatsky trouxe para a teosofia teorias, eu já mostrei para vocês isso no estudo sobre Atlântida, sobre o estudo da Terra Oca, ela tirou tudo isso de relatos de livros de ficção científica. E eles fazem a mesmíssima coisa. Não é por nada que eles se dizem esotéricos, que os esotéricos fazem isso. Então, a gente começa a entender, tudo se encaixa. Eu não estou montando teoria da conspiração, eu estou mostrando para vocês de maneira tácita. É fácil de verificar que isso tudo é verdade. Eles mesmos dizem aí. O Rick Gomes dizendo, que povo mais noiado, né? Necessidade de ter algo maior que eles mesmos, complexo de inferioridade para mim. Exato, aí diz que ficou esse papo, né? Que é para justificar, não, é porque nós somos muito atrasados, os ETs são muito adiantados, essa papagaiada toda, né? Até acredito que sejam, mas não que fiquem por aqui, né? E não que tenham essas formas ridículas, né? De insetos, de animais, enfim. Vamos ver aqui.
algumas mais para a gente encerrar. Exato, Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, que foi narrado em uma rádio americana. Vou trazer esse caso para vocês aí, por Orson Welles, citei inclusive no estudo passado, e causou histeria coletiva em várias cidades americanas. Foi exatamente isso que aconteceu, e vamos mostrar um ocorrido aqui na cidade de Casimiro de Abreu. Aí o Vladimir explica justamente isso, né, que foi feita uma transmissão pelo rádio. Foi lá em 1938, televisão existia, mas pouquíssimas pessoas tinham, e a imagem era muito ruim, a maioria escutava rádio mesmo, e as pessoas pegavam ali no meio da narrativa e começaram a surtar, achando que estavam realmente sendo atacadas pelos marcianos. Sheila Rejane aqui nos agradecendo, parabéns por esse trabalho tão importante, esclarecedor. Espero que o movimento espírita entenda isso como um alerta. Nosso objetivo é justamente esse, né? Porque as pessoas deixaram passar e, né, estamos aí com essa realidade aí que vai ser difícil de reverter. Fernando Linhares aqui também nos agradecendo. Mônica Yosimura, realmente, Arthur, excelente estudo, parabéns por nos trazer todo esse estudo e esclarecimentos. E a Fernanda Linhares brincando com a gente, não fica nervoso. É nosso sentimento aí, realmente, de indignação perante a tanta fantasia adentrando o nosso movimento espírita, né? Então, nos nossos próximos programas, nós continuaremos aí demonstrando para vocês o que vem ocorrendo, procurando desmontar essas teses, muitas vezes ridículas, completamente fantasiosas, completamente imaginosas. E o que eu peço para vocês é que, tendo a possibilidade, né, compartilhem esse vídeo, né? Sabemos que o YouTube também gosta quando a gente dá o nosso like ali, porque ele começa a disparar. E quantas mais pessoas forem alcançadas, melhor, porque daí elas vão ter conhecimento do que está se passando e vão ter aí possibilidade de entender tudo isso, né? A origem de tudo isso e o quão pode ser danoso esse tipo de abordagem dentro do nosso movimento espírita. Bem, pessoal, agradecemos, portanto, a vocês aí pela audiência, pela oportunidade, pela participação, né? Esse que é mais um estudo nosso da série Desvendando Mitos. Quem não assistiu ainda nossos estudos anteriores, tanto sobre a questão da ufologia, como também de Atlântida, do Sai Baba, quanta gente ainda não acha que Sai Baba era um grande enviado? O que nós mostramos ali? Que qualquer pessoa pode se enganar. Divaldo Franco se enganou, inclusive chamando de um avatar, né? Enfim, não estou dizendo que nós devemos tacar pedra, nada disso. Apenas demonstrar aquilo que o Livro dos Médiuns diz, que não há médiuns perfeitos na Terra, assim citando os menos enganados. Para que se desfaça essa aura de perfeição em torno dos médiuns. Médiuns são pessoas como nós, apenas com essa sensibilidade mais aflorada, uma vez que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. Não é isso que nós aprendemos com o Espiritismo? E como bem disse a Sheila Rejane ali, se nós realmente nos aprofundarmos nas obras fundamentais da doutrina espírita, essa é a vacina. É só prestar atenção, não é só ler. É começar a fazer ligações com o mundo. A gente não pode criar uma bolha dentro do nosso movimento espírita. A gente tem que ficar atento em tudo que acontece. Porque o Espiritismo, certamente, na maioria das vezes, vai nos ajudar a compreender aquilo, a entender aquilo e despertar em nós o senso crítico. Não a crítica pela crítica para destruir, mas o senso crítico de você ficar atento sempre.
Quando Kardec e os espíritos superiores nos falam, por exemplo, do perigo dos mistificadores, dos pseudo-sábios, eles nos convidam a isso, a esse pensamento analítico, crítico, de ficarmos atentos a essas artimanhas do mundo espiritual. E eu já adianto para vocês, não fique, né? Eu acho que nem preciso fazer suspense. Há um sério componente espiritual nisso tudo. Assim, como não há as aparições dos lobisomens, do curupira, do saci, no folclore brasileiro, do pé grande no Canadá, nos Estados Unidos e também na Sibéria, todas essas criaturas que aparecem por aí, elas não existem. Por vezes, podem ser, e a Revista Espírita, inclusive, nos diz isso, que podem ser espíritos que querem brincar conosco. Uma vez que eles podem, por vezes, adotar formas as mais diversas para nos assustar. Só que eles estão aprofundando a estratégia. Eles estão começando realmente a influenciar as pessoas de tal modo que fazendo-os, inclusive, médiuns fascinados que começam a acreditar naquilo como coisas reais, se passando pelos ETs. Porque é isso que hoje está no imaginário da maioria de nós, espíritas ou não. Através do quê? Das revistas e quadrinhos no passado, dos filmes, né? De tudo isso que nos circunda e nos influencia, de certa forma, sim. Não como eles disseram ali, né? Criando coisas no mundo espiritual. Isso já é bobagem. Mas há, sim, uma certa influência. Isso é indubitável. Inclusive da nossa própria imaginação. Começamos a sonhar com aquilo. E os espíritos fascinadores se aproveitam disso para se imporem e para nos envolverem, querendo jogar essas pessoas no ridículo. Quem estuda sobre a fascinação no Livro dos Médiuns e nas demais obras de Allan Kardec vai ver que eu não estou falando aqui nenhuma novidade. Só que eles vão atuar conforme os tempos. No passado era a aparição de lobisomem. Hoje é ET, porque ninguém mais acredita em lobisomem, já virou piada. Amanhã não vai ser, não ser mais o ET, você vai cair em desuso, vai ser uma outra coisa que tiver aí no imaginário das pessoas. Eles vão se adaptando também às nossas imaginações férteis, às nossas sensibilidades. Há pessoas que são realmente mais suscetíveis a influências. Não é o Arthur que está dizendo, a própria psicologia testa isso. São pessoas mais impressionáveis. E os espíritos que não são bobos, podem ser inferiores, mas bobos eles não são. Se aproveitam disso e começam a obsidiar. Há muita história inventada? Tem. Há questões de obsessão? Não são todos, mas também tem. Então, o espiritismo é a chave até para isso, para demover essas pessoas dessa ilusão, dessa fascinação de ver extraterrestre em tudo. Então, é para vocês pensarem, para a gente analisar e ficarmos aí, né, de olhos e ouvidos bastante abertos, sempre nos utilizando da razão, do bom senso, da lógica. Se amanhã ou depois isso realmente existir, os extraterrestres vierem até aqui e se apresentar, aí é outra coisa, eu vou chegar ao seu primeiro aqui, pessoal, eu estava completamente errado, não tem problema nenhum. Eu negando, afirmando, não vou ganhar nada com isso. Não estou ganhando nada com isso. Né? Amanhã, depois, ficar atestado, ótimo. Se a gente viver até 2057, como estão prevendo aí, que os extraterrestres vão se comunicar com a gente, eu venho aqui, velhinho, pessoal, olha, esqueçam tudo que eu disse lá atrás. Desculpa, viu? Pronto, está resolvido o problema. Mas enquanto tivermos demonstrações de que tudo isso passa de uma grande fantasia, com grande toques e retoques de uma fascinação, a gente vai bater nessa tecla e fazer o nosso dever de casa, que é o de alertar. Não estou trazendo nenhuma novidade, eu só fui pesquisar, mais nada. É que as pessoas aceitam as coisas prontas, elas não têm esse olhar crítico que deveriam ter. Adoram falar de espiritismo em fé raciocinada, mas não põem isso em prática.
porque ainda convive com o atavismo das religiões dogmáticas tradicionais. Dizem amém para tudo. E ainda dizem que aqueles que não dão amém são intolerantes, são anticaridosos, né? Estão faltando com a fraternidade, com a caridade. É isso que a gente ouve. Olhem, perceba a inversão de valores. Quem não está ganhando nada com isso e quer abrir os olhos é o errado. E quem está ganhando o mundo com isso, contando uma série de mentiras, é exaltado. Esse é o nosso mundinho de provas e expiações, e que vai levar muito e muito tempo para atingir um nível mais elevado, porque estamos ainda muito distantes. Esse é só um exemplo entre tantos, de como nós estamos aí sim atrasados na nossa mentalidade. Invertemos os valores todos. Continuamos sendo a mesma humanidade que salvou o ladrão da cruz e tirou a vida de Jesus. É a mesmíssima. Passou 2000 anos, mas isso é um segundo perante a eternidade. Continuamos os mesmos pregando Jesus na cruz. Não que nós sejamos Jesus, muito pelo contrário, né? Mas eu quero dizer da inversão de valores. Né? As pessoas gostam, elas querem, sentem necessidade de serem enganadas. Por isso elas são alvos fáceis desses espertalhões. São os falsos profetas da erraticidade e os falsos profetas encarnados, que estão fazendo a festa, tendo o movimento espírita como um palco dentre tantos outros palcos que fazem por aí, né? Infelizmente. Bem, pessoal, agradecemos então mais uma vez aí a presença de todos. Vamos aqui realmente encerrar, senão a gente fica aqui a noite inteira discursando, né? Enquanto que a gente vai deixar muita coisa, a gente tem muita coisa para ser analisada e ser dita ainda nesse nosso programa e dentro dessa série, né, sobre ufologia, mais propriamente nessa subdivisão, como funcionam, como pensam, o que dizem as seitas ufológicas. E elas querem adentrar o movimento espírita e dominá-las, e dominar-nos com essas ideias que vocês viram aí. Um forte abraço, até semana que vem, em breve estaremos aí anunciando nossos próximos estudos. Forte abraço, boa noite a todos, um bom final de sábado e um bom domingo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.